Gênesis capítulo 12, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. O tema da minha mensagem hoje é Deus dos improváveis. Deus dos improváveis. Eu não sei se você já percebeu, mas o Evangelho, a própria Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Parece que o Evangelho faz tudo de cabeça para baixo. Jesus disse que o maior é o que serve. Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Isso vai contra tudo que a gente sabe da vida, não é? Do que a gente imagina, do senso comum. Quem quer ser maior quer ser servido, não quer servir. Né? A gente quer sempre ser o primeiro em tudo. Né? A gente prefere receber do que dar. Mas o Evangelho de Jesus ensina que a gente deve olhar as coisas da perspectiva de Deus. Jesus nasceu numa situação muito precária. Né? Ele não tinha onde ser colocado, os seus discípulos eram pessoas iletradas, simples, eram pescadores. Jesus não chamou os melhores, ele chamou os mais dispostos. Então a gente vê em toda a história do Evangelho que Jesus fala que o Evangelho é uma coisa diferente. E eu quero mostrar para você, nesse texto que nós lemos, alguns improváveis de Deus. A maneira como Deus age da maneira que a gente menos espera. Eu quero mostrar para você que Deus chama um homem improvável, Deus faz um pedido improvável para Abraão, e Deus faz uma promessa improvável também. Então são 3 improváveis que eu quero discutir com você hoje. Primeiro é que Deus chama alguém absolutamente improvável. E Deus faz um chamado e faz um pedido para Abraão, que é a última coisa que Abraão podia esperar. É improvável que Deus pede para Abraão. Mas também Deus faz uma promessa que também é improvável. Talvez você possa achar que você é um improvável. Quem sou eu na fila do pão? O que eu fiz para merecer o que eu estou vivendo hoje? Ou o que Deus pode fazer através da minha vida? Eu conheço tão pouco, sei tão pouco, sou tão pequeno, tenho tão pouco conhecimento, tenho tão poucos recursos. Mas é exatamente com pessoas como eu e você que Deus quer e pode transformar todo mundo. Pode mudar a história de pessoas, pode mudar a história do mundo. E foi isso exatamente que ele fez. Deus mudou a história do mundo, da antiguidade, através de um homem absolutamente improvável. Vamos meditar nessa palavra, então? Então, como eu falei, Deus chama alguém que é improvável. Se você prestar atenção, quando a Bíblia fala de Abraão, ela não faz nenhum elogio à sua conduta, ao seu caráter, aquilo que ele tinha feito, ao contrário de outros personagens. Por exemplo, quando a gente vê o relato de Noé na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé era o cara. Era um cara justo, era um cara íntegro, ele andava com Deus. Então, faz sentido, não é? Para mim e para você, que Deus tenha escolhido Noé para fazer alguma coisa muito importante. Construir a arca que iria salvar toda a humanidade do dilúvio que Deus havia de mandar. Também, quando a gente vê na história de Jó, aquele homem que é conhecido pela sua paciência, né? A paciência de Jó. Quando Deus fala a respeito de Jó, em Jó 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Também, Deus, quando fala a respeito de Jó, fala bem dele. Ele era um homem íntegro, um homem reto. E Deus vai além. Deus instiga Satanás, quando ele diz lá em Jó 1,8 assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: você viu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Parece então que Deus está mostrando a algumas pessoas que seria o normal de serem chamadas para servirem a Deus. Pessoas íntegras, retas, que andavam com Deus. Mas quando Deus
chama Abraão, não tem nada que ele fale a respeito de Abraão que pudesse indicar que Abraão era alguém especial, alguém temente a Deus, ou alguém reto, ou alguém que andasse com Deus. Não. Abraão era uma pessoa comum. Aliás, muito pelo contrário. Na verdade, Abraão vivia num contexto de pessoas pagãs, pessoas que eram politeístas, que adoravam vários deuses. E inclusive o próprio Abraão. Lá em Josué, capítulo 24, verso 2, quando Josué está para morrer, está para encerrar a sua carreira diante do povo de Israel, depois de ter levado o povo à terra prometida, quando ele substitui então Moisés, ele está fazendo uma reunião com todo mundo, ele faz um resumo da sua história, da história do povo. Ele diz assim: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os vossos pais, Tera, que é pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Abraão, que era o patriarca, aquele a partir de quem Deus criou um povo e formou uma nação escolhida por ele, era um homem idólatra, um homem que servia a outros deuses, que não conhecia Deus. Mas é nesse contexto, por pura graça e misericórdia de Deus, Deus escolhe uma pessoa que é improvável para formar a partir dele um povo. Deus escolhe alguém que não tinha nenhum tipo de requisito. Ele não era reto, ele não era justo, ele não era alguém que buscava a Deus, não, ele era um homem idólatra. E a gente vê na história depois de Abraão que ele pisou na bola algumas vezes, que ele não foi tão correto como a gente esperava que um homem de Deus, um homem que viria a ser chamado de pai da fé, agisse. Ele agiu com medo, ele teve medo, ele mentiu, ele não foi moralmente correto, ele entregou a sua esposa para salvar a sua vida. É esse tipo de gente que Deus chama para formar um povo. Isso quer dizer o seguinte: existe esperança para mim e para você. Se Deus usou Abraão, Ele pode usar a minha vida. Se Deus usou pessoas que negaram a Jesus, Ele pode usar a mim e você. Se Deus usou um assassino como Davi, um adúltero como Davi, Ele pode usar a mim e a você também. Deus usa improváveis. E Ele está falando nessa manhã que Ele pode e quer usar a minha e a sua vida para transformar o lugar onde nós estamos. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não tem ninguém que seja difícil demais para ser usado pelo Senhor. Não tem ninguém que tenha tão poucos recursos ou tão poucas habilidades que não possa ser capacitado pelo Senhor. Não tem ninguém que tenha uma história tão terrível do seu passado que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Sabe? O nosso Deus é maior do que a nossa história. O nosso Deus é maior do que a nossa fé, da nossa capacidade de crer. Deus é capaz de pegar pessoas como eu e você e nos capacitar de uma maneira tão poderosa, e de nos dar recursos de maneira tão poderosa, e de nos dar habilidades que vão transformar tantas pessoas, simplesmente porque Ele é Deus. Não é o tamanho da sua habilidade, da sua capacidade, nem o tamanho da sua fé, é o tamanho do nosso Deus. Então, Deus usa pessoas improváveis, como eu e você, como Ele usou Abraão. Deus não procurou alguém certinho, Ele arrumou aquela pessoa que Ele chamou, capacitou aquela pessoa e tornou Abraão um homem que viria a ser chamado o pai da fé. Amém? Segunda coisa que eu quero mostrar para você é que Deus pediu, nesse texto que nós lemos, o improvável de Abraão. Deus faz um pedido que, vamos combinar, é muito complicado de atender. Deus disse assim: ora, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Veja, Abraão vivia numa terra com a sua família. Quando ele fala para que Abraão saísse da sua terra, ele está pedindo para que Abraão abra mão da sua segurança, da provisão. Ele tinha um lugar onde já vivia, tinha suas coisinhas lá, tinha o seu gado ali, já conhecia a região, já conhecia os seus vizinhos, mas Deus fala assim: abra mão da sua segurança, abra mão daquilo que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus fala para ele abrir mão da sua parentela, Ele está pedindo para Abraão abrir mão da sua cultura, da influência que aquela cultura tinha sobre ele, da segurança que ele sentia de saber como as pessoas se relacionavam, como é que as pessoas dividiam as suas coisas, como é que as pessoas cresciam juntas, como é que as pessoas faziam negócios.
Ele estava acostumado com a sua parentela, ele recebia uma influência daquelas pessoas. Mas Deus, para tornar Abraão alguém diferente, para criar a partir de Abraão um novo povo, precisava tirar Abraão da sua segurança financeira, precisava tirar Abraão da influência que ele recebia da sua parentela, da sua família. E vamos combinar que isso não é fácil. Eu não sei se você aqui já teve experiência de ir para um outro país e conviver com pessoas de outras culturas, com outros modos de viver, de se relacionar. É uma situação muito diferente, muito difícil. Não só pelos seus costumes, mas pela maneira como as pessoas olham para você. Quando você vai para outro país, você vai ser sempre um estrangeiro. Sempre alguém que não compartilha dos valores, das tradições, dos hábitos. É difícil você estar num outro lugar. E Deus pede para que Abraão abra mão da sua terra, abra mão da sua parentela. E por último, Deus fala assim: sai também da casa do teu pai. Sair da casa do pai significava abrir mão da influência espiritual que Abraão tinha vivido até então. O texto em seguida diz que ele saiu daquela terra com 75 anos. Ele tinha uma vida inteira que ele havia vivido daquele jeito. E Deus fala para ele: eu quero que você abra mão de tudo isso. Quero que você esqueça tudo que ficou para trás, porque eu vou fazer de você uma coisa diferente. Um povo diferente. Quando Deus nos chama, nós precisamos estar abertos, abrir mão daquilo que é a nossa história, daquilo que é a nossa segurança, da nossa cultura, daqueles hábitos que nós temos, daquelas coisas que a gente está acostumado a saber, aquelas coisas que a gente acha que estão certas, das influências espirituais que nós tivemos, das influências emocionais que nós tivemos. Deus pede para Abraão abrir mão da casa do seu pai, onde ele tinha, então, essa influência espiritual, mas também tinha uma segurança emocional. Pessoas que cuidavam dele, que o amavam, que se importavam com ele. Também pessoas a quem ele se importava, com quem ele se importava. Não é? Mas Deus pede para que ele faça exatamente isso. Abra mão. O chamado de Deus para Abraão é o mesmo que Jesus faz para nós. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, precisa negar-se a si mesmo. Aquele que vem a mim e ama mais o seu pai ou a sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. O chamado de Jesus é para que nós neguemos as nossas vontades todos os dias, dia a dia. Estejamos prontos e aptos e atentos a fazer a vontade do Senhor. E Deus termina esse chamado dizendo assim: olha, abra mão disso e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora pensa nisso. Você viveu 75 anos num lugar, com um determinado povo, e aí Deus fala assim: ó, abra mão de tudo isso e sai. Para onde, Deus? Sai que eu vou te mostrar. Você tem que dar o primeiro passo. Se Abraão tivesse falado assim: Deus, tá bom, mas para onde que eu tenho que ir? Ele não estaria, de fato, obedecendo a Deus. Ele não estaria, de fato, agindo por fé. O que ele estaria fazendo é o seguinte: ele estaria pensando, bom, é para ir para tal lugar? Então, se eu for para tal lugar, então talvez aconteça assim, assim, assim. Deus não deu a menor possibilidade para que ele soubesse para onde ele estava indo. Deus só falou: sai da onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Gente, isso é fé. Isso é fé. Sair sem saber os recursos que você tem na mão, sem saber as condições que você vai enfrentar, apenas confiando e dependendo da palavra de um Deus que ele acabou de conhecer, é fé. Mas Abraão obedece a Deus e sai. Sai com a sua família, sai com o seu gado e vai em direção à terra que Deus promete que daria para ele. Deus nos faz um chamado improvável, assim como ele fez com Abraão. Ele nos chama a abrir mão daquilo que nos dá segurança, aquilo que nos influencia, aquilo que nos dá segurança financeira, segurança emocional, segurança espiritual, as nossas tradições, a nossa religiosidade. Em algum momento, cada um de nós vai ter que quebrar com aquilo que a gente aprendeu no passado. Está aberto ao novo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não dá, como Jesus falou, para colocar o vinho novo em odres velhos. A gente precisa estar prontos e abertos a
preparar um lugar novo para receber aquilo que o Senhor quer colocar na nossa vida. O chamado de Deus, então, exige da gente uma obediência inquestionável. E a gente muitas vezes não está disposto a obedecer a Deus sem questionar. Não está disposto a obedecer a Deus sem saber para onde vai. O quanto vai me custar. Saiba que seguir a Senhor, seguir a Jesus, custa tudo que nós somos e tudo que nós temos. Não confunda a salvação, que é de graça, que o Senhor alcançou para cada um de nós gratuitamente, com a nossa decisão de segui-lo. A salvação é de graça, mas viver com Jesus vai custar tudo que nós temos. A gente não pode ter nada que seja mais importante que Jesus na nossa vida. E eu não posso aqui enganar vocês. Simplesmente dizer, olha, vai dar tudo certo para você, sua vida vai ser maravilhosa, você não vai ter problema. E eu acho que a essa altura você já sabe que é assim que funciona. Cada um de nós aqui está enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades. Alguns numa área, outros em outra. Alguns passando por problemas de enfermidade, de doença. Alguns passando por problemas na sua família. Outros passando por problemas financeiros. Outros passando por crises pessoais, depressão, tristeza, amargura, ressentimento. Todas essas coisas precisam ser colocadas no altar do Senhor, de modo que Ele nos leve para a terra que Ele prometeu para nós. E essa terra, Ele diz que é uma terra boa, que mana leite e mel. Isso significa que existe provisão, que existe abundância, que é um lugar de prazer, de alegria, de segurança. O Senhor nos leva a um lugar de alegria. Então, quando o Senhor chama alguém improvável, Ele também pede coisas improváveis para nós. Coisas que a gente não está acostumado a pensar em abrir mão. Mas é isso que o Senhor pede para nós. Aquilo que é improvável. A nossa segurança, a nossa diligência, a nossa fé em segui-lo por onde Ele quer, onde quer que Ele nos chame para ir. Ele vai nos mostrar, mas quando a gente der o primeiro passo. E muitas vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo, porque a gente não acredita que o Senhor é poderoso para nos guiar para onde Ele quer ir, para um lugar seguro, para uma terra como Ele prometeu, que mana leite e mel. Um relacionamento com o Senhor Deus significa que eu estou disposto a crer nele, como Deus que se revelou, o Deus que é todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que sabe o meu presente, o meu passado, o meu futuro, sabe o que é melhor para mim, muito melhor do que eu. Sabe o que é melhor para mim antes de eu pedir. E que muitas vezes vai dizer não para aquilo que eu peço, porque Ele sabe que aquilo que eu estou pedindo não é bom para mim. E quando a gente aprende a depender do Senhor e a conhecer esse Deus, a gente se alegra com as suas respostas. Na quarta-feira a gente estava aqui no nosso culto de oração, e uma coisa que me veio muito forte é que muitas vezes a gente se entristece quando Deus fala não para nós, quando na verdade a gente deveria se alegrar quando Deus fala não para nós. Porque se nós cremos num Deus que sabe todas as coisas, um Deus que nos ama, que é o nosso Pai, a quem Jesus ensinou que a gente deveria chamar de Pai quando nós orássemos. Um pai que cuida do seu filho, que ama o seu filho. Quando o pai fala não para o filho, não é por maldade, é porque o pai sabe melhor aquilo que o filho precisa. É uma maneira de proteger o seu filho. Esse tipo de relacionamento nos leva a viver o improvável de Deus também. Se Deus chama o improvável e pede o improvável, Deus vai nos dar também aquilo que é improvável. E é exatamente isso que o Senhor promete para nós. Faz para nós e faz para Abraão uma promessa improvável. O que é essa promessa improvável? No versículo 2, lá de Gênesis 12, ele diz assim: de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e vou engrandecer o seu nome. Se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa comigo, Abraão tinha 75 anos. Sara, sua esposa, era estéril. Eles não tinham filhos. Como é que Deus ia fazer de Abraão, um velho de 75 anos, sem conhecimento de nada, com uma mulher que era estéril, que não podia dar filhos para ele, uma grande nação? Como é que Deus ia fazer e ia engrandecer o nome de um homem que era um Zé Ninguém no lugar mais perdido daquela região? Como é que Deus ia fazer para fazer com que esse homem pudesse transformar a história da humanidade? Veja que Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas do mundo.
A maior parte da população do mundo se considera filha de Abraão. Os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Todos eles têm a sua religião ou a sua maneira de enxergar Deus por causa daquilo que Abraão representou para eles. E Deus pega esse homem do fim do mundo, que era um idólatra, que era já avançado em dias, que não tinha filhos, e faz desse homem alguém, e promete a ele fazer dele um homem que ia ter uma grande nação, ia ter um grande nome, ia ser uma bênção aonde ele estivesse. Quando Deus fala para Abraão assim, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, o que Deus está falando? Deus está falando o seguinte, olha, se alguém se meter com você, eu vou cuidar dessas pessoas. Você vai estar em segurança, Abraão. Você não precisa ter medo, porque as pessoas que se levantarem com você vão ter que se ver comigo, vão ter que se ver comigo. Então, Deus promete para Abraão segurança. Deus promete um nome grande, promete a bênção do Senhor, e promete para ele que ele vai ter o resguardo e o respaldo do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus que chamou. Aliás, o Deus que chama é o Deus que provê. O Deus que chama é o Deus que guarda. O Deus que chama é o Deus que capacita. Então, se você, assim como eu, talvez se sinta inadequado, incapaz, ou improvável, saiba que assim como com Abraão, Deus capacita, Deus te ensina, Deus provê, Deus guarda e Deus é que te abençoa. É para a gente sair daqui hoje, gente, se lembrando que esse chamado de Abraão também serve para nós. E as bênçãos que estão sobre Abraão, como a gente vai ver daqui a pouco, também estão sobre as nossas vidas. Nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé, como a gente vai ver daqui a pouco. Aquilo que o Senhor determinou para Abraão também serve para nós. Então Deus faz essa promessa improvável de abençoar alguém e dar a ele uma grande nação, um homem que não tem filhos. Como eu disse, Sara era estéril, já era avançada em dias. O próprio texto de Romanos, Paulo falando para a igreja de Romanos, lá no capítulo 4, versos 18 a 20, diz assim, Abraão esperando contra a esperança, ou seja, ele não via nada nele mesmo, porque ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, e a idade de Sara já avançada. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Sabe, a gente ter uma postura de fé não significa a gente fechar os olhos para as nossas impossibilidades. Aliás, fé só é necessária quando você tem algum tipo de impossibilidade. Porque se você tem possibilidade, você não precisa de fé, não é assim? Se você tem capacidade de fazer as coisas, você não precisa buscar a Deus. Mas o que o texto diz é que Abraão olhou para a sua impossibilidade e se fortaleceu, não por o que ele estava vendo, mas porque ele havia ouvido a respeito de Deus. Ele se fortaleceu por causa da palavra de Deus para a sua vida. Ele olhou para Deus e soube que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Então, uma promessa improvável não depende das nossas circunstâncias, dos recursos que nós temos. Depende do Deus que fez a promessa. Sabemos que em Jesus nós temos em Deus o sim e o amém para todas as suas promessas. É isso que nos garante a alegria de viver. É isso que nos garante a certeza de que o Senhor vai cumprir as promessas a nosso respeito. Como eu falei, o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que cumpre as suas promessas. Ele não fechou os olhos para as suas impossibilidades, mas ele viu nas suas impossibilidades a possibilidade do Deus Todo-Poderoso transformar a sua vida e fazer aquilo que ele não poderia fazer. Deus chama o improvável. Deus pede o improvável e Deus promete o improvável também. E nós somos fruto dessas improbabilidades. Porque em Cristo Jesus, as promessas de Deus para Abraão se cumpriram. Eu quero mostrar isso para você, lendo o texto que está lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, é que são filhos de Abraão. Se você crê nas promessas de Deus,
Se você crê no poder do Filho de Deus, se você crê no nome de Jesus como aquele que havia de vir, nós somos feitos filhos de Abraão e, portanto, herdeiros das bênçãos que ele teve sobre si. Verso 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Sabe, você e eu somos o cumprimento da promessa dada a Abraão. Todos os povos da terra, pessoas de línguas, povos e nações diferentes, foram abençoadas, foram encontradas pelo Evangelho de Jesus, por causa da promessa que foi feita a Abraão. O verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que o texto está falando? Que por causa da fé de Abraão, Deus levantou Jesus, a semente de Abraão, a descendência de Abraão, para que ele fosse aquele que pagaria o preço dos nossos pecados e nos trouxesse para perto dele, de forma que nós pudéssemos receber a bênção mais improvável, a bênção da salvação, não pelos nossos méritos, como foi com Abraão. Abraão não foi justificado pelo que ele fez, ele foi justificado simplesmente porque ele creu naquilo que Deus havia prometido para ele. Isso nos dá alegria também, nos dá esperança, porque nos diz o seguinte, que não depende daquilo que a gente faz, mas depende do Deus em quem nós cremos. A salvação de Jesus, o fato dele ter nos trazido, ter nos feito o mesmo povo, com o povo de Israel, um povo especial, separado por ele, para que nós pudéssemos viver as bênçãos de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, para nós também, através de Jesus. Agora, quando Deus chama Abraão, ele fala uma coisa importante para Abraão. Deus não queria simplesmente abençoar Abraão, mas ele queria que Abraão fosse um lugar de bênção, que em Abraão houvesse bênção para as outras nações. Ele diz assim: Abraão, seja você uma bênção. Abraão, quando foi chamado e ouviu a voz de Deus, sabia que a sua bênção, a bênção que Deus daria a ele, não ficaria parada nele mesmo. Seria uma maneira de abençoar as pessoas e os povos por onde ele passasse. Quando Abraão vai em caminho, em direção à terra que Deus ia dar para ele, Deus faz com que ele caminhasse por toda uma região, olhando a terra que ele iria receber do Senhor, vislumbrando aquilo que o Senhor iria ver. E na medida que ele passava pelos lugares, ele ia abençoando as pessoas. O nosso chamado é exatamente esse, sermos bênção também. Deus quer abençoar sim a sua vida, mas Ele quer que a bênção que Ele coloque na sua vida alcance outras pessoas. E é isso que nos torna pessoas plenas, é isso que nos torna pessoas com propósito. O propósito de Abraão era ser uma bênção. O propósito de Deus para nós não é simplesmente nos abençoar, é que a nossa bênção abençoe outras pessoas. É para isso que o Senhor nos chama, pessoas improváveis, que vão fazer coisas improváveis e vão experimentar bênçãos improváveis para alcançar pessoas improváveis como nós também. E essas pessoas vão glorificar o nome do Senhor. E vão ser, assim como Abraão foi, nós seremos também provedores da bênção de Deus para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Sê tu uma bênção na sua improbabilidade, no fato de você ser improvável, nas suas limitações, na sua falta de recursos. O Senhor pode e quer transformar você em alguém especialmente, extraordinariamente abençoador, por causa do poder de Deus na nossa vida. Não existem pessoas que não possam ser trabalhadas e abençoadas por Deus, usadas pelo Senhor, que possam receber tanto do amor de Deus que transbordem e alcancem as pessoas que estão ao seu redor. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que a gente se reúne aqui, gente. Talvez você tenha vindo aqui para buscar do Senhor uma bênção, para agradecer a uma bênção do Senhor, mas na verdade nós nos reunimos aqui para sermos preparados, sermos capacitados a sermos como Abraão, bênção onde a gente estiver.
e assim glorificar o nome daquele que nos chamou. Quando Abraão chega na terra onde ele ia receber de Deus, ele monta ali e constrói um altar. E o altar é um lugar que proclama a bênção de Deus. O altar é um sinal visível de que Deus fez alguma coisa por alguma pessoa. Nós somos altares. As pessoas olham para nós e veem a bênção de Deus agindo na nossa vida. Por onde você for, você é um altar de Deus. E nós somos o sacrifício que oferecemos a Deus, a nossa própria vida. Então, quando as pessoas nos veem, elas vão ver pessoas que receberam uma bênção, mas que compartilham essa bênção também para as outras pessoas. Nós somos um sinal da presença de Deus. Nós somos pessoas que manifestam a glória e o poder do Senhor. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. De modo que nós somos também abençoadores. Então lembre-se, não tem ninguém que é improvável demais para que Deus possa chamar. E Deus nos chama e pede de nós coisas que a gente talvez não esteja disposto, mas que quando a gente abre mão, a gente experimenta também as bênçãos mais improváveis da parte de Deus. E em Jesus, aquele que foi enviado por Deus para morrer e ressuscitar e nos trazer para a família de Deus, nós recebemos então o cumprimento das promessas que Deus ofertou e deu para Abraão. Jesus é o cumprimento dessas promessas. Então, nós fazemos parte desse povo que Deus levantou. Nós também somos filhos de Abraão, pela fé, porque nós cremos na obra de Jesus, porque nós cremos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Podemos também experimentar suas bênçãos para a nossa vida. Queria pedir para você fechar os seus olhos e se colocar diante do Senhor. Talvez você tenha ouvido acusações dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você é um improvável, como Abraão era. E não tem nada em você que possa ser importante para Deus. Talvez você não se sinta nem amado pelo Senhor. Talvez você ache que Deus nem sabe a seu respeito, mas eu quero dizer que isso não é verdade. O Senhor chama improváveis para estarem perto dele. Não aqueles certinhos, mas aqueles que ouvem a sua voz e obedecem ao seu chamado. No processo do chamado de Deus, algumas coisas a gente precisa abrir mão, a gente precisa deixar para trás. E talvez o Espírito Santo de Deus tenha começado a falar com você e mostrar para você coisas que você precisa abrir mão, deixar para trás. Talvez coisas que são a sua segurança, são as coisas nas quais você confia para viver a sua vida. Mas o Senhor nos chama a depender exclusivamente dEle, a tê-lo como a única fonte de provisão da nossa vida, como aquele que determina para onde a gente vai, como a gente vai e o que a gente vai fazer. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um preço muito alto, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nós pertencemos a Ele, porque Ele nos comprou. E nada mais justo que, uma vez que Ele nos comprou e nós somos dele, nós ofereçamos a Ele tudo que somos e tudo que temos. De modo que a gente possa abrir mão da nossa vida, dos nossos valores, das nossas tradições, daquelas coisas que nos trazem segurança, e colocarmos no Senhor toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Deus, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor propôs para ele um novo começo. E quando o Senhor nos chama, o Senhor também propõe para nós um novo começo. Fazer de nós pessoas conhecidas, não para a nossa glória, mas conhecidas no sentido de que manifestam a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça. O Senhor tem bênçãos para nós, bênçãos que vão alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, bênçãos que vão trazer glória para o Teu nome. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus agora, colocar nossa vida no Teu altar e dizer que nós precisamos do Senhor, que cremos e confiamos, Senhor, no Teu chamado para a nossa vida.
que o Senhor é aquele que vai nos mostrar para onde devemos ir, vai nos levar até lá em segurança, vai nos respaldar, vai nos proteger, vai nos cercar, vai nos prover de tudo que nós precisamos. Ó Deus, o Senhor está vendo o coração de cada vida aqui, daqueles que talvez estejam inseguros, com medo, preocupados. Ó Deus, fala conosco. Espírito Santo, só o Senhor pode nos convencer e nos levar a um novo patamar. Assim como o Senhor falou com Abraão, fala conosco também. E acha em nós, Senhor, um coração cheio de fé para dar passos na Tua direção. Não queremos ficar presos nas tradições, na nossa terra, na nossa parentela ou na nossa família, Senhor. Mas queremos nos lançar na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu chamado para nós. Muito obrigado porque o Senhor nos chama, o Senhor nos leva pela nossa mão, nos cercando, nos guardando, nos mostrando para onde seguir. Obrigado porque o caminho do Senhor é perfeito. E no Senhor nós estamos seguros. Obrigado porque o Senhor tem para nós uma terra que manda leite e mel, onde há provisão, onde há segurança, onde há paz, onde há alegria, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa pátria não está aqui, mas está na eternidade, a pátria celestial. Nós queremos andar na direção deste lugar, dessa terra que o Senhor prometeu para nós. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a abrir mão, nos ajuda, Senhor, a nos livrar de toda a cadeia, de toda a amarra, Senhor, daquilo que nos impede de ouvir a Tua voz e seguir o Teu chamado para nós. Obrigado, Senhor, porque se nós somos os improváveis, o Senhor é o Deus que nos chamou, que nos ama, que nos capacita. Obrigado porque o Senhor estende a Tua mão em nosso favor. Senhor, se tem alguém aqui com medo, se tem alguém aqui passando por momentos de dor, de dificuldades, de incertezas, eu peço, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão, que o Senhor nos faça enxergar o Teu poder, o Deus que não muda, o Deus que conhece todas as coisas, cujas promessas não voltam atrás, o Deus que não se arrepende daquilo que proferiu, mas que é poderoso para cumprir cada uma das Suas promessas. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor, depender mais do Senhor, ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, nos toca, nos transforma, Senhor, e nos leva a um novo patamar. Queremos assumir, Senhor, a posição de filhos do Senhor, herança do Senhor, e desfrutar das bênçãos que o Senhor preparou para Abraão, para nós também, em Jesus, em Jesus. Muito obrigado, Senhor. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós oramos e Te agradecemos agora.